Então, agora, vamos botar a mão na massa no nosso script do Colab. Então, estamos aqui dentro da nossa pasta do Google Drive, que a gente criou na última aula, e a gente vai abrir o nosso script do Colab. E o nosso script do Colab, ele é o quê? Ele é um caderninho, né? E aqui a gente já deixou organizado, na nossa parte aqui do índice, quais são os objetivos que a gente quer cumprir dentro dessa aula, que vai ser... a gente está assumindo aqui que ninguém tem experiência com programação. Para quem já teve alguma experiência com programação, muito provavelmente isso aqui vai ser assim, tipo, que sono. Então, se você já teve experiência com programação, pode voltar umas 8h45. Se você não tem, você fica aqui, que aí vai ser legal, a gente vai conseguir fazer as coisas juntos. Então, em linhas gerais, um Colab, ele tem duas maneiras de você alimentar ele com informação. A gente tem a possibilidade de adicionar linhas de código e a gente tem a possibilidade de adicionar linhas de texto. As linhas de texto, que foi o que a gente adicionou na última aula em conjunto, como que a gente faz para poder adicionar, né? Por exemplo, eu estou nessa célula aqui, eu cliquei nessa célula, né? E aí aqui eu venho e clico texto, vai abrir uma célula de texto, e aí, muito importante, principalmente para quem não fez ainda esse arquivo, Heloísa e Rafael, se eu não me engano, como que a gente cria esse índice que está aqui à esquerda? A gente coloca um jogo da velha, ou hashtag, como vocês preferirem chamar, e aí a quantidade de hashtags que a gente coloca indica se esse índice ele está mais para frente ou mais para trás. Perfeito? Então vejam aqui, ó. Esse índice aqui já está criado, entendendo o que é uma variável. E aí eu vim nesse índice, coloquei uma célula de texto, e aí se eu digitar qualquer coisa com duas hashtags, essa determinada coisa que eu digitar aqui, ó, determinada coisa que eu digitei, ela vai ficar onde? Ela vai fazer parte do 1. E aí, se eu quero colocar essa determinada coisa como parte do 1, eu vou dizer o quê? A gente pode botar 1.1. Ou poderia ser 1.a, aí depois 1.b, fica a critério de vocês. Eu sempre prefiro fazer com número que eu acho menos subjetivo. Então, determinada coisa que eu digitei ficou aqui por debaixo do 1. Assim como no nosso outro encontro, a gente fez aqui entendendo como retornar o tipo de dados de uma variável, a gente colocou aqui listas e dicionários, que são dois tipos de coisas, de estruturas de dados que vão ser bem importantes no nosso dia a dia ali, tá? Então, vocês não precisam criar tudo numa lapada só, né? Pode esperar, a gente pode ir criando junto, e aí agora o restante da turma consegue voltar a participar. Eu vou deletar essa linha aqui, porque eu não preciso dela. Então, vamos começar a entender o que é uma variável, tá? Então, eu cliquei aqui em cima do 1, vou adicionar a minha primeira linha de código, e aí vejam que a linha de código ela é diferente da linha de texto, que a linha de código ela tem um botãozinho aqui de play. E aí, o que a gente digitar aqui dentro, a gente vai dar play, e aí vai alocar na memória dessa máquina que está lá no Google, né? Que a gente estudou sobre cloud ontem, né? E aí isso aqui vai funcionar, tá? Então, dentro do Colab, se vocês não digitaram nenhuma variável aqui agora, provavelmente o de vocês aqui, ó, vai estar clique para conectar. E aí tem dois jeitos. Você pode conectar antes de rodar nada, antes de rodar qualquer coisa, garantir que está conectado, ou você pode só esperar aqui e dizer o seguinte: quando você executar a primeira célula, se você não estiver conectado, o próprio notebook vai se conectar lá à máquina virtual do Google que vai ser distribuída para ele. Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai pelo esse método que é o que eu sempre uso. Eu sempre executo a primeira célula e beleza. Então, aqui, pessoal, quando a gente pensa numa variável, vamos pensar na etimologia da palavra, né? Tipo, nem sei se é etimologia o termo certo, mas enfim,
Variável significa aquilo que varia, né? Então, é alguma coisa que não tem um valor fixo. E se a gente for pensar nisso na programação, no sentido mais amplo ali da coisa, é um monte de variáveis interagindo entre si através de cálculos, né, e funções. É isso. E ao contrário do que muita gente pensa, você não precisa ser, como já tem muita coisa implementada, né, você precisa ser mais safo do que o rei da matemática, né? A não ser que você vá pesquisar, tipo, a parte mais parruda, assim, da matemática, de, tipo, inventar umas equações, etc. Daí você vai precisar estudar muito matemática, né? Mas, no geral, você precisa ser mais bom de lógica e de raciocínio do que efetivamente saber derivar tudo e tal, assim, né? Indo para o lado mais prático das coisas, tá? O que não significa que não precisa estudar essa parte também, mas enfim. Então, aqui, o que a gente vai fazer? Vamos declarar a nossa primeira variável. Qual que é a regra de condomínio dentro de uma célula de código? Todas as vezes que você digitar com hashtag, ele vai aparecer na corzinha verde, o texto, e ó, isso aqui é um comentário dentro de uma célula de código. A ideia é que vocês estejam fazendo junto comigo, tá? Então, como, por exemplo, aqui, pessoal, eu estou com uma tela só. Então, eu demorei para aprender isso aqui. Se você quiser, por exemplo, botar a tela que eu estou falando de um lado, você pega essa aqui, joga de ladinho assim, ó, e aí eu vou pegar, se eu não me engano, é essa aqui, e aí vai aparecer uma tela e a outra simultaneamente. Então, eu vou ficar falando aqui, você vai ver minha tela, e daí você vai ver a sua também. Só uma dica rapidão, Ivan. Desculpa. Pode falar. É, se você tiver duas abas no navegador, por exemplo, é só apertar o Windows e a setinha para o lado, para um lado, e o Windows e a setinha para o outro, que já fica certinho também. Perfeito. Eu não, eu faço batidinha. Eu nem sabia que dava para fazer isso. Você vê, né? A gente sempre aprende. Windows mais seta. Top demais. Então, é, deixa eu voltar aqui, né? Como eu vou voltar esse carinha aqui para dentro e vou ficar só com o meu código aqui. Então, vamos lá. Isso aqui é um comentário dentro de uma célula de código, tá? E aí, o que a gente vai fazer? Vamos adicionar uma outra célula aqui de código ainda. E aí vamos executar essa célula aqui em cima, essa primeira. Quando a gente executar, vai acontecer o que eu falei, ele vai alocar, conectar com a máquina virtual lá do Google, inicializar, e aí isso acontece uma vez só, tá? E aí ele fica meio lentinho no começo, mas depois ele vai que vai, porque ele já vai estar com a memória alocada. O que significa que essa célula já rodou? Essa setinha verde aqui, do lado esquerdo dela, bem pequenininha. E aqui está dizendo que demorou nem 0 segundos para rodar. Só que isso aqui, pessoal, olha só, se a gente vier aqui na nossa telinha de variáveis aqui à esquerda, eu rodei essa célula, isso faz parte do meu script, mas isso é um comentário. Então, a gente não alocou nenhuma variável na memória dessa seção aqui que o notebook está rodando, né? Então, as células de comentário, ou quando a gente comenta uma célula, é uma parte fundamental da documentação do que você está fazendo naquela célula. Então, você comenta para a posteridade, né? É tipo message in a bottle, né? Você bota lá a mensagem na, na garrafinha e taca no mar, e aí alguém vai ver depois, né? Então, isso aqui, e provavelmente esse alguém vai ser você mesmo. Você vai escrever um código, daí você vai passar uns 3 meses depois, você vai ter que rodar esse código de novo, vai ter um monte de coisa que você vai ter esquecido. Então, 90% do tempo, aquilo que você escreve de comentário é você mesmo quem vai ler no futuro. Mas seus pares de trabalho e de pesquisa agradecem também se eles receberem um código com comentários eficientes. Então, isso aqui é um comentário dentro da célula de código, beleza? Agora, não impactou aqui nossas variáveis, agora vamos criar nossa primeira variável. Uma variável, pessoal, ela pode armazenar qualquer tipo de informação, tá? Qualquer tipo de informação. O que a gente vai fazer aqui vai ser criar a primeira variável. Como a gente está na Copa do Mundo,
eu adoro a Copa do Mundo. Então, vamos fazer aqui um underscore país underscore da Copa. E aí, tem uma novidade hoje, né? Que a Arábia Saudita ganhou da Argentina de 2-1. Então, a gente vai escrever aqui, ó, um país da Copa é o nome da variável. E aí, por que que eu botei um monte de underscore aqui? Porque a gente não usa espaço e a gente não usa acento quando está programando, tá? E aí aqui salva exceções. Então, essa variável, um país da Copa, o igual a gente pode ler assim, ó, recebe. E aí, como é um texto, eu quero passar um texto para essa variável. Eu não sei se alguém fez alguma pergunta ou se eu tenho que aceitar alguém aqui da lista. Peraí. Eu já aceitei, já pode Ah, continuar beleza. tranquilo. Fechou. Então, um país da Copa recebe a Arábia Saudita. Arábia Saudita. Então, aqui em cima, vamos lá, vamos botar um comentário aqui. A variável. É pergunta ou alguém chegou? Ivan, se der para dar um zoom nessas partes, porque A da tela dividida. Boa, beleza. Então vamos lá. Vou dar um zoom aqui. Bom, acho que assim tá bom. Porque mais que isso também, nem eu vou me encontrar aqui dentro. Top, beleza. Então, eu vou contar a historinha que a gente fez aqui, para ficar marcado para a posteridade. Aí, nos comentários, a gente pode usar acento de boa. A variável um país da Copa, recebe o valor Arábia Saudita. Beleza. E aí, pessoal, vejam aqui, ó, antes de executar no nosso grupinho de variáveis, não tem nenhuma variável aqui para gente, tá? Não tem nenhuma variável aqui para gente. Quando a gente executar essa célula, ela vai alocar na memória, olha aí, na nossa listinha de variáveis aqui, ó, tipo dessa variável str, então é uma string, a forma dela são 14 caracteres, porque o espaço conta, né? Então, se a gente contar aqui, ó, se a gente contar aqui, 1, 2, 3, não sou um robô, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 caracteres, e o valor dela é Arábia Saudita. Beleza? Vou botar o acento aqui, depois a gente faz uns exercícios com acento. Aí agora eu vou redeclarar essa variável, vai ficar com acento mesmo. Depois eu pensei aqui numa coisa que a gente pode trabalhar com acento depois. Então, um país da Copa, Arábia Saudita. Essa é a nossa variável, beleza? E aí, como que você consegue exibir essa variável para você novamente? Existem dois jeitos. Qual o primeiro jeito? Você simplesmente digita o nome da variável numa célula de código, aperta o play, ele vai retornar para você que um país da Copa tem o valor Arábia Saudita. E aí, mais para frente, qual é o mais correto? Principalmente quando a gente começar a fazer uns códigos mais elaborados e a gente precisar fazer uma coisa que se chama log. O log é o código conversar com a gente para a gente saber em que etapa do código que ele está no momento. A gente vai usar uma coisa muito importante, que é uma função chamada print do Python. E aí, se a gente pegar aqui, ó, e botar print de imprimir, né? Abre parênteses, vamos jogar essa variável aqui dentro.
Vocês conseguem entender a diferença aqui, pessoal? Aqui foi retornado o valor da variável. E aqui foi impresso o valor como um texto de retorno para o usuário. Por isso que aqui embaixo não tem as aspas simples, tá? E essa é a grande diferença. Você pode consultar variáveis das duas formas, mas entende-se que quando você quer enviar uma mensagem para o usuário, você tem que utilizar a função print. E agora que vem o grande pulo do gato, que é a verdade por trás da programação, né? Eu demorei muito tempo para achar para conseguir achar o fio de nylon do mágico, né? E o mágico fica lá com o fio de nylon, a gente que não consegue ver, mas tem um monte de fio de nylon lá para ele, né? Qual que é o fio de nylon? Eu estou começando a programar em Python. E aí, eu simplesmente peguei um código aqui e eu não sei que código, que função que é print. Não faço ideia. Sei lá o que é isso. O que eu vou fazer? Eu vou copiar esse print. E é rigorosamente desse jeito. E aí ninguém escreve nada. Olha só para a tela agora. Então, ó, vou copiar o print aqui. Eu vou abrir uma nova guia. Vou entrar no Google. Na verdade, google.com. Belezinha. E aí, aqui no Google, eu vou colocar print, vou fechar parênteses. Opa, olha aí, ó. Print Python. Você bota o nome da linguagem, né? Esse print não existe só na linguagem Python. Ele existe no JavaScript, ele existe no R. Aí aqui tem uma coisa mais elaborada, tá vendo? Print function in Python example. Um exemplo da função Python, um exemplo da função print no Python. Então, vamos pesquisar do jeito mais simples mesmo. E aí, um daqueles sites que eu passei para vocês na última aula é o W3 Schools. Para essas funções mais incipientes do Python, ele é o melhor site de todos. Eu vou tirar aqui uma orelha do meu fone, porque senão eu fico gritando na cabeça dos vizinhos. Vocês ainda estão me escutando? Acho que sim, né? Tá de Tá, boa. beleza. E aí, o que acontece? Esse site W3 Schools, ele é excelente. Então, o que a gente vai fazer? Clicar nesse link. E aí vai abrir aqui. Aqui, pessoal, a gente tem que se acostumar a qualquer linguagem de programação. Você só vai se sentir realmente parte daquele universo, daquela comunidade, quando você conseguir ler a documentação. E isso serve para o Excel também. O Excel tem um site de documentação dele, né, que é o Microsoft Docs Excel. Aqui, ó. Esse aqui é o do 365. Tem o, peraí, ó, sei lá, VBA MSDN, que é Microsoft Developer Network. Aí, ó, referência de VBA do coisa. Tem tudo aqui. Você tem que ter paciência de ler. Isso aqui já tem até em português. A mesma coisa com Python, mesma coisa com Excel, mesma coisa com JavaScript, mesma coisa com, sei lá, Java, que é outra coisa, não é? JavaScript é uma coisa, Java é outra, e muita gente acha que é a mesma coisa, mas não é. Então, a gente tem que pesquisar e ler a documentação, não tem mistério. Então, aqui nesse site, o que ele mostra para a gente? Ele mostra sempre um exemplo de aplicação. Vejam que aqui, ó, ao invés de eles passarem uma variável dentro do print, eles passaram só um texto direto. Hello World. Esse aqui é o clássico de todos, né? E aí, aqui ele está definindo, explicando a utilização dessa função. Então, a função print imprime uma mensagem específica na tela ou outro output padrão. Essa mensagem pode ser uma string, uma variável do tipo string, ou qualquer outro objeto. O objeto vai ser convertido numa string, num texto, antes de ser escrito na tela. E aqui dentro do print,
e isso vai acontecer para qualquer função que a gente for trabalhar daqui para frente. Na documentação, vai aparecer quais são os parâmetros dentro dessa função e vai explicar para a gente o que são cada um desses parâmetros. E daí, vamos lá. Ó. Essa primeira parte da função aqui está dizendo para a gente, são os objetos. Então, aqui, qualquer objeto, quantos você quiser, eles serão convertidos para texto antes de serem impressos na tela. Sep igual separator. O que significa isso? Quando ele dá um valor padrão para uma parte da sintaxe. Significa que quando a gente não menciona esse parâmetro, ele vale separator. Quando a gente não menciona o end, ele vale end, né? Então aqui, ó, optional, né? Ou seja, ele é um argumento, um parâmetro opcional, e ele vai te dizer como você vai separar os objetos se você declarar diversos os objetos que você declarar ali dentro, né? E aí você tem diversos exemplos aqui embaixo, ó. Por exemplo, hello e how are you? Vamos copiar esse código aqui, ó. E vamos botar num print aqui embaixo. Olá, como vai você? Vamos printar. Tá aí. Deixa eu só ver um negócio aqui, ó. Se a gente colocasse sep igual pipe, vamos ver o que vai acontecer. Aí, ó. Entenderam o funcionamento? Como que eu descobri isso? Ah, é porque você já é super experiente na linguagem e tudo mais? Não, porque eu li a documentação. Então, se a gente voltar na documentação aqui, o que o CEP está dizendo para a gente? Ele é opcional. Se você especificar, ele vai te mostrar como ele vai separar os objetos. O padrão é nada, né? É um espacinho, na verdade, é um espacinho. Ó. Tá vendo aqui? Aqui tem um espacinho. O normal é um espaço simples. Então, se a gente tira aqui o separador e dá play novamente, ele juntou com um espacinho aqui, que é o que ele disse para a gente que é o padrão. Se a gente quiser botar aqui, ó, separator, botar aqui Flamengo gigante, ele vai separar. Olá, Flamengo gigante, como vai você? Então aqui a gente pode botar qualquer separador que a gente quiser. Isso aqui só é um exemplo bem esdrúxulo, né? Mas é só para mostrar a importância de ler a documentação. Nada vai substituir isso. E quanto mais esse movimento que vocês fizerem, quanto mais quanto mais vezes vocês pesquisarem as dúvidas de vocês sozinhos no Google, mais vocês vão conseguir aumentar a curva de aprendizado. E rigorosamente a senioridade de alguém é medida pela maneira como as pessoas conseguem encontrar a resposta sozinho. E é isso. E o Google, cara, é o lugar para encontrar as respostas. Não é sozinho, porque é um crowdsourcing, né? Alguém já escreveu para mostrar para você. Então, a graça é você consumir a comunidade e você, posteriormente, quando você já se sentir mais confiante, você voltar a contribuir para a comunidade, né? Então, esse é o conceito do open source e do open science, né? Então, façam isso. É assim que a gente vai resolver a maioria dos problemas, beleza? Acho que saiu alguém, ou entrou alguém, ou então é uma dúvida. Deixa eu ver aqui. Aí sim, Amanda Rocha. É isso aí. Aí sim. E aí, vamos lá. Ah, tem um ponto, né? Putz, eu não sou bom em inglês. Aí vai ter aquela pessoa que vai pensar assim, caramba, eu não sou bom em inglês, todas as programações são em inglês, então tô lascado, lascada, então eu vou desistir. E aí eu não vou vir com papinho de meritocracia nem nada, eu vou simplesmente mostrar para vocês o seguinte: enquanto não tiver o inglês excelente, o que que a gente faz? Você entra no Google Tradutor. E aí o que que você vai fazer? Você vai botar aqui português de um lado. Cadê o P? English, beleza. Aí aqui, o que que você vai fazer? O que é a função print, opa, é sem o P maiúsculo, print no
Python. E aí você não precisa entender o que está escrito aqui, você só copia isso. E aí vamos embora. A gente vai entrar no Google de volta. E aí vamos botar what is the print function. E aí você seria direcionado novamente para a mesma página que a gente estava aberto ali, né? E aí tem uma extensão, nome, extension, translate. Acho que é essa aqui. Ok, pessoal. Eu não posso colocar extensões porque eu estou como visitante. Mas, basicamente, essa extensão aqui, ela vai aparecer aqui do ladinho, e aí você vai clicar e você vai pedir para traduzir a página para português. E aí tudo que está aqui vai ter uma certa, né, posso dizer, vai ficar uma tradução meio literal, esquisita às vezes, mas pelo contexto vocês vão conseguir entender o que está escrito. Então essa é a dica. Eu conheço diversos programadores que não falam nada de inglês e são excelentes programadores. Mas isso prejudica a carreira deles, né? Porque depois eles só conseguem ser operacionais, eles não conseguem ser estratégicos. Então, a ideia é que, enquanto vocês não conseguirem investir nessa parte do inglês, vocês façam as pesquisas assim. E essa extensão do Google Translate, ela é batata, dá super certo. Beleza? Então, vamos voltar aqui para a parte aqui do código. Então, aqui, pessoal, nesse entendendo o que é uma variável, a gente trabalhou só com textos. Mas a grande parte do nosso trabalho, ele vai ser, então, né, variáveis de texto e as variáveis que são números. Perfeito? Então, vamos declarar aqui algumas variáveis de número mesmo. Vamos lá. Vou botar um código aqui. E aí, vamos lá. Altura. Vamos declarar, ó. Vamos declarar a variável altura. É aqui, ó. Minha underline altura é igual a 1,65. Vamos lá. Vou retornar agora o valor dessa variável. 1,65. Vamos olhar nossa caixinha de variáveis aqui, ó. Essa variável é uma variável, essa outra variável é outra variável. Uma é do tipo string e a outra é do tipo float. E aí entra um conceito muito importante, que é tipologia de dados, né? A gente vai falar mais sobre isso quando a gente for fazer análise exploratória. Mas, o que é a tipologia de dados? A tipologia de dados, ela mostra para a gente qual é o tipo daquela variável, o que ela está armazenando. Ela está armazenando um texto, ela está armazenando um número. E aí, quando a gente fala dos números, por exemplo, ele pode ser o número inteiro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e aí ele seria do tipo int, que é integer em inglês, seria inteiro, se eu não me engano. Vamos fazer a tradução aqui. Vamos trocar aqui. Integer. Inteiro, é isso mesmo. Então, ele seria... Opa! Ele seria um número inteiro. E aqui, no caso, como a gente botou o separador de decimal, ele apareceu aqui, 1,65 é um float. O que é o float? O float é o número que tem casa decimal. Então, um float é diferente de um int, de um integer, de um inteiro. Apesar dos dois serem números. Beleza? E aí tem um outro ponto que é o seguinte. No Brasil, o que a gente está mais acostumado é que o separador de milhar seja o ponto e o separador de decimal seja a vírgula. Porém, o Python e os sistemas gringos funcionam ao contrário. Então, o separador de milhar é a vírgula e o separador
de decimal é o ponto. Então, dentro do Python, o ponto, ele ocupa o mesmo lugar da vírgula que a gente está acostumado quando a gente faz prova, quando a gente faz as planilhas, né? Porque ele funciona na localidade dos Estados Unidos. Ah, você tem como mudar a localidade e tal? Tem, sempre tem como mudar a localidade. Porém, a minha dica é que vocês se acostumem com essas duas viradas de chavinha. Quando você pegar um número, você já pensa, eita, esse número, ele está em que localidade? Ele está no modelo americano, barra europeu, ou ele está no modelo latino-americano, que é a vírgula, né? Então, isso é outra coisa que é importante vocês se atentarem, tá? E aí, pessoal, a gente pode fazer operações com essas variáveis, certo? Se eu quiser aqui, eu posso fazer uma multiplicação. Então, minha altura, que já está declarada, vezes 2. Então, se fossem duas pessoas com 1,65, ia dar 3,30. E aí veja que o zero ele engole, né? Ele não, a gente não, o padrão é não mostrar, né? Ele só mostra exatamente as quantidades de casas decimais que são estritamente necessárias, beleza? A gente, quais são as operações matemáticas que a gente pode fazer? Todas as que a gente faz, por exemplo, no Excel, e todas, obviamente, que existem na matemática. A única coisa que vai mudar é como que a gente vai operacionalizar elas, né? Então, aqui, se a gente for para a parte dos operadores, aqui, variables, numbers, casting, aqui, operators. Veja que eu não preciso fazer nenhuma apostila para vocês. Tá tudo aqui, esse é um dos sites que eu passei. Então, aqui dentro do site, você entra aqui na parte de Python Operators, e aqui ele está dizendo, ó, operators are used to perform operations on variables and values. Operadores são usados para fazer ações em cima de variáveis e valores. No exemplo abaixo, a gente está usando o operador mais para adicionar dois valores. Então, são que tipo de operadores, né? Você tem operadores aritméticos, operadores de definição, operadores de comparação, operadores lógicos, operadores de identidade, operadores de pertencimento, membership, porque membership é tipo assinatura, operadores de assinatura, beleza? E operadores bitwise, esse aqui eu nunca cheguei a usar, tá? Vou até, por curiosidade, enxergar o que é esse bitwise operators. Ah, não, já usei bastante. São os operadores binários, eu só não sabia que chamava bitwise. Então, você pode, esse operador do e comercial, ele tem o mesmo efeito que um e. Esse aqui que um ou, esse aqui é o XOR, esse aqui é o NOT e tal. Então, são coisas que a gente vai ver mais para frente. Então, aqui, pessoal, vocês já têm o material pronto, tem os exemplos, tem as explicações. Então, quais são as operações aritméticas que a gente pode fazer? Mais, menos, multiplicação, divisão, tirar o módulo de um número, né? Exponenciação e raiz quadrada. Se eu não me engano, nas traduções, eu acho que é isso. Deixa eu só conferir aqui, for division. Divisão de piso, acho que é isso aí mesmo. Raiz quadrada. Opa, cliquei no lugar errado. Então, são essas operações que a gente pode fazer. Eu não vou dar exemplo de coisas aqui, tá? Então, eu vou dizer assim, ó. Aqui estamos multiplicando a altura, o valor da variável. É que, como eu fui para outra linha aqui, eu vou botar uma linha para baixo, porque senão vai tapar aqui para vocês. Aqui estamos multiplicando o valor da variável minha altura, por 2. Opa, por 2. Beleza? E aí, o que a gente pode fazer? Ó? E essa aqui é uma das graças do Colab. Chegou aqui, pessoal, a gente quer mostrar para nós mesmos do futuro, ou para alguém que for receber esse código, que existe um conteúdo a ser consumido por conta própria. Né? Qual é esse conteúdo? O link dessa página. Python Operators, lá do W3 Schools. O que a gente vai fazer?
Depois dessa célula aqui, a gente vai... Isso aqui é tão legal que vai funcionar como se fosse um fichário. Todo o código de vocês vai ser um fichariozinho. Eu usava fichário na época da escola e adorava. Porque é tipo um caderno ilimitado, né? Eu nunca entendi por que as pessoas preferiam usar caderno se o fichário você simplesmente pode colocar a quantidade de folhas que você quiser, na ordem que você quiser. Tipo, qual o sentido de usar caderno? Né? Mas, enfim. Então, aqui a gente vai chegar no texto. E aí, no texto aqui, a gente vai dizer, se você quiser ou precisar conhecer mais sobre a infinidade de operadores que existem no Python, veja esse link muito legal, elaborado pela W3 Schools. E aí, eu quero que esse restinho de frase aqui, ó, veja esse link muito legal, elaborado pela W3 School, se torne um link. Então, eu vou selecionar esse trecho, vou clicar aqui, que eu quero transformar isso num link, e aí ele isolou o texto entre colchetes, e na sequência desse colchete, ele me deu um parênteses. A gente vai colocar o link dentro desse parênteses. Então, vamos lá. Copiar esse link aqui, vamos botar dentro do parênteses. Aí, vamos ver o próximo aqui, ó, mais código. Olha aí como é que ficou. Então, alguém que está lendo o nosso código vai ficar super feliz, porque, ó, entendendo o que é uma variável. Isso aqui é um comentário, a pessoa tá lendo a nossa historinha, né, e tal, tá? E aí aqui ela falou, opa, que massa, então eu quero conhecer mais sobre a infinidade de operadores que existem no Python. Então, ela vai clicar aqui e vai abrir o Python Operators para ela. Então, a parte legal do colaboratório é essa, e ele não perde performance. Nenhuma, porque veja que não tem play aqui. Então, se a gente viesse no futuro, no ambiente de execução, executar todas as linhas desse colaboratório, tudo que é comentário ou tudo que é linha de texto é simplesmente documentação. Não vai executar, não vai interferir em nada. Então, é bem legal. Fechou. Então, aqui vocês dão uma lida posteriormente para entender os Python operators e tudo mais. Então, à medida que a gente for precisando desses operators, a gente vai usando aqui, e aí vocês vão continuar tendo esse link para vocês poderem fazer o backtest ali, né? Vocês verem se eu estou falando besteira ou não. Que pode acontecer. Então, vamos apagar esse código aqui. E aí, concluímos o que é uma variável. Alguém ficou com alguma dúvida do que é uma variável? Para que ela serve? Tem mais uma coisa que eu acho que vai ser legal a gente fazer. E ela vai ser bem interessante também, antes da gente entrar nesse tema 2 aqui. O que é interessante a gente fazer? Eu tenho duas variáveis, só que elas têm tipos diferentes, certo? Por quê? Como que eu sei disso? Eu sei disso porque quando eu venho na minha janelinha aqui de variáveis, minha altura é um float, e essa aqui é uma variável do tipo string, é um texto. Se eu quiser juntar essas duas variáveis no mesmo texto, como que eu vou fazer? Isso é uma coisa bem comum, principalmente para gente que mexe sempre com texto e número, né? Então, vamos lá. Vamos botar aqui mais um código. E aqui vai ser criando uma... Vou fechar aqui as variáveis. Criando uma frase a partir de duas variáveis já declaradas. Perfeito. Vamos lá. Vamos aqui para fazer esse objetivo. Bom, se a gente não quer criar, tá? Vamos trocar esse verbo aqui, vamos botar imprimindo. Imprimindo. E aí, a gente quer imprimir uma frase a partir de duas variáveis já declaradas. Quais são essas variáveis? Minha altura e meu time da Copa. Um país da Copa e um país da Copa. Então, vamos lá. Vamos criar uma frase, ó. Print.
E aí, vamos criar aqui, eu sou o Ivan, eu sou o Ivan, ponto. Eu vi o jogo da, tem um espacinho aqui, e aí aqui dentro vai ser completado com o quê? Vai ser completado com a minha variável, que é um. Quando eu escrevo um, já aparece aqui a lista de variáveis que existem, né? Então, um país da Copa. E aí depois eu vou concatenar com o símbolo de mais. Vou botar aqui um ponto. Vou executar isso aqui. Eu sou o Ivan, eu vi o jogo da Arábia Saudita. Show de bola. Mas hoje não teve só jogo da Arábia Saudita. Hoje teve também jogo da França. Começou perdendo, depois massacraram a Austrália. Então, França. Aí, vamos vir aqui. Na hora que eu executar aqui, vocês vão ver exatamente por que uma variável chama variável. 1, 2, 3 e plan. Eu já não vi mais o jogo da Arábia Saudita. Eu vi o jogo da França. E aí a gente começa a ter uma ideia de por que programação é relevante. Nesse início pode parecer, nossa, o cara fez tudo isso para escrever 2 frases, pelo amor de Deus. Só que pense, se eu tivesse que escrever 1 milhão de frases, serviço demais, né? E aí entra naquela frase do Bill Gates. A gente tem que ser preguiçoso. E aí, o preguiçoso é só para a gente dar risada, né? Que daí eu substituiria preguiçoso por estratégico. O que é ser estratégico? É você, cara, ser estratégico no sentido mais amplo para mim é eu vou fazer tudo aquilo que eu preciso para ter o máximo de tempo livre para fazer tudo que eu gosto. É isso. Ser estratégico para mim é isso. Então, cara, para que a gente vai ficar fazendo hora extra? Você pode escrever um código e ele faz para gente. Não faz sentido. E aí a gente vai fazer as coisas que a gente gosta. Então, e aí, eventualmente, você vai acabar gostando de programar também, né? Porque você vai enxergar resultado nisso e tal, vai ficar empolgado, empolgada, e aí vai começar a gostar de fazer só por fazer também e tal. Então vai ser legal. Então aqui a gente concatenou. Agora vai vir o pulo do gato. Agora vai vir o pulo do gato. Eu vou copiar esse código aqui, porque eu não quero ficar escrevendo a mesma coisa. Eu vou botar mais um código aqui. Imprimindo uma frase a partir. Opa! Aqui eu falei besteira, eu menti para vocês. Ó. Imprimindo uma frase a partir de uma variável já declarada. E aqui é imprimindo uma frase a partir de 2 variáveis já declaradas. Então aqui, ó, vamos lá. Eu escolhi uma altura aleatória B, seguindo a mesma lógica, a gente teria que pôr aqui o quê? Teria que pôr aqui um variável em altura. Vamos lá. Em altura. E aí vamos dar um mais. E aí vocês vão ter a primeira experiência de muitas que vão acontecer muito mais do que os sucessos, vão ser os tomadas de erro na cara. Então, ó, plan, tomamos o nosso primeiro erro na cara. Qual que é o maior problema quando a gente toma um erro? Não ler o erro. Então, aqui em cima, ele vai dar para a gente o que é o erro e tal, pá. E geralmente aqui ele vai dizer qual que é o nome desse erro e depois ele vai dar uma explicação para a gente. E aí, quem não manja de inglês, pega essa explicação. Geralmente isso aqui é significativo, né? Ou seja, é o suficiente para a gente entender o que está acontecendo. E a gente vem aqui e pede para traduzir. Ó. Você só é uma linguagem muito, tipo, parece quando a pessoa é meio sem educação, né? Ela só fala aquilo bem diretão e já era, não fica, né, se importando muito. E geralmente as mensagens de erro são assim, elas são bem grossas, né? Uma pessoa bem grossa conversando com você.
Então aqui foi lá uma pessoa bem rabugenta e falou, só pode concatenar string, não float para string. E aí, às vezes, você vai ter que botar umas vírgulas aqui para você entender o que está falando. Na verdade, o que esse erro está dizendo para a gente? Você, usuário, que escreveu esse código, só pode concatenar string quando o tipo da sua variável é string. Neste caso, a tua variável é do tipo float. Então, é de um jeito menos grosso, né? Então, você vai pegando a manha de interpretar isso com o tempo. Então, agora, se a gente voltar aqui para o nosso código, o que a gente tem que fazer? Ó? Minha altura. Qual que é o tipo dessa variável? Vamos entrar na nossa casinha aqui das variáveis e vamos ver aqui. Opa, minha altura é o float. Tem toda... A mensagem de erro está mencionando o float, dizendo que eu não posso concatenar com string. Eu tenho uma variável float e uma string. Onde é que está o problema? Está na variável float. O que a gente tem que fazer? A gente tem que converter uma variável float para uma variável string. Esse é o problema. E aí agora, ao invés de você tipo ficar decorando na sua cabeça como você faz isso no Python, a gente vai fazer rigorosamente a mesma coisa que a gente já fez, que é o quê? Eu vou direto no inglês, tá, galera? Para pular essa etapa aqui. Mas quem não se sentir confortável pode traduzir antes. Então aqui, o que a gente vai fazer? How to convert a float into a string. Opa, faltou botar Python aqui. Aí pronto. Primeiro link aqui já vai dar a resposta para gente. Ele deu um exemplo e a graça do Python é justamente essa. A comunidade é enorme. As pessoas produzem conteúdo de graça, as pessoas produzem pacotes que a gente vai ver depois. Então, tipo, cara, a resposta tá ali. A gente só precisa saber perguntar. Que é aquele lance do salsichinha lá, né? Aqui, ó, para quem não viu. Esse slide aqui também é importante, né? Mas, ó, aqui. Por que a gente ganhou a resposta? Porque a gente pediu do jeito certo. O salsichinha não tá latindo aqui que nem um desesperado, chatão, de um jeito esquisito e grosso, querendo a resposta e tal. Ele foi lá, bateu no sininho, bem bonitinho, e aí, pô, bateu no sininho do jeito certo, vai ganhar a recompensa. Então, é exatamente isso. Então, aqui, o que ele está dizendo para a gente? Ele declarou uma variável, π, recebe o π, quem lembra de matemática aí, 3,14, 15, aí é um número enorme, né? E se ele printar o tipo dessa variável, vai aparecer que é float. E aí, quando ele usa a função str e dentro ele alimenta a função aqui o número do π, né? Aí ele retorna o tipo string. Então, o que a gente tem que fazer? Utilizar essa função aqui, string, str. Aí vamos voltar lá para esse negócio aqui. E aí, vamos lá. Ao invés de minha altura, vamos botar o Ctrl V, str, e aí não podemos esquecer de fechar esse parênteses, né? Ó, tá vendo que ele tá fechando esse parênteses aqui no final? Tá errado. A gente quer fechar esse cara aqui. Isolou entre parênteses, isolei entre parênteses. Deixa eu só tirar um pouquinho do zoom, porque senão a galera vai perder um pouco, né? Aqui já não tá dando para ver tudo, mas acho que não tem problema. Então aqui, ó, vamos dar play. Opa, o erro foi superado. O erro foi superado. Mas vejam o seguinte, a gente só alterou no momento da exibição. A gente não alterou o tipo dessa variável. Essa variável ainda é do tipo float. A gente só alterou no momento que a gente precisava alterar, que era para exibir isso para o usuário. Eu sou o Ivan, eu vi o jogo da França, eu escolhi uma altura aleatória de 1,65. Beleza. Então, é isto dessa primeira parte. Vamos um pouquinho até 8h45, que eu falei que quem já sabia programar e tal, podia voltar depois de 8h45. Então, o nosso coisa vai ser até 8h30, e aí a gente descansa 15 e volta 8h45. Alguém se opõe a esse horário? Tem alguém que se opor, pode ir falando, não tem problema, só mandar no chat ali. Se não, só ficar quietinho, a gente vai seguindo. Então, vamos lá. Agora, pessoal,
a gente fez uma pesquisa e acabou descobrindo como que a gente retorna o tipo de dados de uma variável, né? Por quê? Vamos botar um código aqui, a gente vai para a parte 2. Quem não fez a última aula, o que, que você vai fazer para chegar com esse 2 bonitão, assim, do jeito que ele está aqui? Você vai colocar uma linha de texto, você vai botar uma hashtag na frente, você vai escrever 2, parênteses, Ave Maria, vai acabar a bateria, peraí. Entendendo como retornar o tipo de dados de uma variável. E aí você vai conseguir chegar, ó, exatamente no que nós temos aqui embaixo. Perfeito? Então, a gente vai colocar mais um código aqui no meio para a gente atingir esse objetivo que a gente se propôs aqui. Na nossa pesquisa, apesar da gente ter pesquisado como converter uma variável do tipo float para uma variável do tipo string, texto, no link que a gente foi, a gente já ganhou uma respostinha aqui, ó. A gente reconhece o tipo de uma variável através do type. É uma outra função que existe no Python nativo, assim, mais nativão de todos. Não é a biblioteca isso aqui, é o Python nativo mesmo. Então, type do pi retornou float. Opa! Então, assim que a gente descobre quais são os tipos das nossas variáveis. Porque às vezes, e aí vocês vão ver mais para frente, não basta só a gente vir aqui na casinha das variáveis e saber que é um float ou uma string. Às vezes vai ser importante a gente ter esse tipo de variável para poder fazer alguma coisa com ele, dentro de uma função, por exemplo. Então, o que, que a gente vai fazer aqui? Type da minha autora. Float. Perfeito. Vamos botar um comentário aqui, né? Aqui estamos trabalhando para encontrar o tipo da variável minha altura. E aí já vamos deixar uma coisa bem bonitinha para vocês estudarem, né? Vamos botar um link legal aqui. Então vamos botar assim, ó, por exemplo, eu quero o type Python do W3 Schools. Eu botei só algumas palavras-chave aqui, nem precisei traduzir. Opa, encontrei. Python type function W3 School. E aí, vocês podem ler isso aqui depois, com calma. Fato é que nós vamos copiar esse link, voltar para o nosso Colab, e aí vamos botar uma anotação aqui. Como é uma anotação? Vamos botar com texto, que a gente vai botar um link bem bonitinho. Vamos lá. Para converter, para identificar o tipo de uma determinada variável já declarada, Python, usamos a função type, abre parênteses, fecha parênteses. Vamos destacar o type aqui, ó, vou botar ele em bold aqui, em negrito. Type. Usamos a função type. E aí vejam o seguinte, ele não ficou em negrito do jeito que a gente esperava, né? Ele ficou com esses asteriscos, etc. Isso aqui são regras de Markdown. A gente não vai falar sobre Markdown aqui, porque vai confundir a cabeça de vocês, mas eu mando alguns materiais para vocês entenderem o que é Markdown. Se vocês pesquisarem no YouTube também, Markdown Python. Vai aparecer uma infinidade de vídeos para vocês assistirem, links, etc. Daí, vou só botar aqui para vocês pegarem, ó, Markdown Python. É isso que vocês têm que pesquisar lá no YouTube. E aí, usamos a função type. Beleza. Vamos botar um ponto aqui. Se você precisar de mais detalhes sobre essa função, basta clicar nesse link aqui. E aí,
Esse link aqui, botamos o link, colocamos o link aqui. Show. Vou parar um segundo aqui para pegar o carregador. Um segundo. Pronto, voltei. Vamos voltar aqui para o link, belezinha. Então, aqui estamos trabalhando para encontrar o tipo da variável minha altura, beleza? Daí vamos botar aqui um type, para a gente pegar o type do país, um país da Copa, ele é string. Perfeito. Aqui dei play, beleza. Opa, vou melhorar esse comentário aqui. Retornando o tipo de variável referente a um país da Copa. Perfeito. Fechado, pessoal. Agora, existem estruturas bem específicas do Python que serão utilizadas o resto da vida de vocês enquanto estiverem trabalhando com a linguagem. Isso aqui existe em todas as linguagens, listas, né? Listas, dicionários e tal, só talvez mude um pouquinho o nome e a maneira que a gente usa para declarar. E aí tem aquela máxima, se você manja de uma linguagem, você meio que aprende todas e tal. Não é bem assim, mas é um pouco assim. Então, vamos trabalhar com as listas, né? Então, o que são as listas? As listas são um objeto, né? Um tipo de dados que ele é caracterizado por ter diversos elementos. E como que a gente declara uma lista? Então, vamos fazer aqui, ó, declarando uma lista de mercado, beleza? Então, declarando uma lista de mercado, vamos lá. O que vai ter nessa lista de mercado? Minha lista de mercado recebe, que é o igual. Aí tem um jeito bem específico que a gente tem que colocar aqui para o Python entender que isso é uma lista. Então, vamos botar aqui, ó, colchetes. A gente abre colchetes, beleza? E aí vamos escrever, entre aspas, simples, assim como a gente escreveu lá França, Arábia Saudita, dos países da Copa, vamos colocar aqui a nossa lista. Então, batata, vírgula, o próximo elemento da lista. O próximo elemento da lista é arroz. Aí, dá uma virgulinha. Aí, vamos lá. Frango. Aí, creme de leite. Batata, arroz, frango, creme de leite, cebola. Cebola, sempre tem que ter cebola. Arroz, frango, creme de leite, cebola. Acho que é isso, né? Arroz, frango. E ketchup, para a gente fazer um excelente estrogonofe. Então, e eu acho que é isso. Então tá aí. Batata, arroz, frango, creme de leite, cebola. Vamos botar um cebola barra alho, porque tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Então, cebola barra alho, ketchup. Beleza. Vamos lá. Vamos dar um play aqui. Vamos ver como que vai retornar essa lista para a gente? Primeiro, antes da gente ver, vamos olhar aqui dentro da nossa casinha das variáveis,
Como que apareceu essa variável? Olha aí, variável do tipo especial list. E aí, quando a gente bota o mouse aqui em cima, ele aparece, ó. Eu tenho 6 elementos nessa variável, nessa lista, né? E aí, batata, arroz, frango, creme de leite, cebola, alho, ketchup, e o valor, né, tá aqui. Então, quando a gente der o retorno dessa variável aqui novamente, ó, ele vai mostrar o conjunto. Então, uma lista é um conjunto de elementos, beleza? Só que eles não estão enumerados um a um, né? Ou seja, você não consegue, eu falei, não é enumerados a palavra correta. Eles não estão separados, tá? Eles não estão separados utilizando alguma lógica. É só um conjunto de elementos, né? Um conjunto de elementos. E aí, só para antes da gente sair para o intervalo, se na minha lista de mercado aqui eu colocasse minha lista de mercado ou números, vou criar uma nova variável ou números, recebe, e aí, ó, que legal. Vou deletar todos os elementos, vou deixar só batata, e depois vou botar aqui, ó, 5.0. Vou dar um play. Criei uma nova lista. Mas olha que legal. Eu posso misturar tipos de dados dentro de uma lista. Não precisa ser todos os elementos precisam ser texto. Todos os elementos precisam ser número. Não, eu posso sair misturando aqui. Aqui dentro eu posso misturar quantos tipos de dados eu quiser. Beleza? Então vamos para o intervalo, daí a gente volta às 8h45. Fechou? Vou parar de gravar aqui. Cadê a mostarda? Pô, é verdade. Tinha esquecido, aqui eu fiz de cabeça aqui, né?